A paz do Senhor, irmãos. Aproveitando que estamos de pé, queridos, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 5, e nós vamos falar um pouco sobre o desmamar dos filhos. Nós vamos ler no capítulo 21 de Gênesis, do versículo 5 até o versículo 20. Amém, queridos? E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não me herdará como Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara, tua esposa, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém, queridos? Podem se assentar. Eu não sei qual está o estado da tua família, talvez. Por quanto tempo você tem promessas de Deus e já pensou, talvez, até em desistir. Mas o primeiro versículo que nós lemos, diz a Bíblia que Abraão era de 100 anos de idade, quando Deus lhe deu o cumprimento de uma promessa que ele tanto esperava. Talvez você tenha orado, você tenha buscado, tenha indagado, tenha questionado. Eu diria, continue buscando e continue insatisfeito, porque a promessa está sobre sua vida, e o que Deus fala, Ele cumpre, virá sobre sua vida, aleluia. Em algum momento, em algum instante, faltou a fé necessária, até mesmo aquele que tomamos como exemplo de pai da fé. Abraão é para nós o nosso pai na fé, todos nós admitimos isso. E nós vamos ver que a Bíblia, por sua imparcialidade, para nos ensinar que se você entrou aqui hoje, talvez se culpando, achando que você está errado, e que você é o único errado do mundo, as pessoas estão na igreja, fazem tudo certinho, e você não consegue fazer. Talvez o inimigo colocou isso no seu coração. Eu quero te dizer, levante o teu olhar, levante a tua cabeça, Deus é contigo. Mesmo os grandes homens que a Bíblia descreve, que tiveram comunhão com Deus, em alguns momentos, eles também tiveram lá alguns dos seus fracassos. E Deus não deixou de estar com eles. Eles não deixaram, né? Não faltou deles um legado a nós, mas eles nos deixaram lindos exemplos. E Abraão é esse caso aqui, estava com 100 anos. É bem verdade que antes de que Deus cumprisse a sua promessa sobre a vida de Abraão, Abraão tinha feito algo, na verdade, meio assim, convencido por sua própria esposa, para dar um jeitinho sobre tudo aquilo que Deus havia, sobre a promessa na vida dele. Queridos, não tente antecipar aquilo que Deus tem na tua vida. Nós estamos aqui no Brasil, é normalmente o jeitinho brasileiro para as coisas. Não tente dar um jeitinho. Espere a bênção original de Deus. Não busque a bênção paraguaia para a tua vida, não. Nem made in China. Deus tem o que é original, o que é bom para a tua vida. O Senhor vai te dar aquilo que prometeu.
Abraão, em algum momento, faltou-lhe a fé, mas nós vamos ver que, com 100 anos, Deus cumpriu e nasceu-lhe o menino da promessa, o filho dele com sua esposa Sara, e não com a escrava Agar. E diz a Bíblia, queridos, que o menino começou a crescer e chegou à idade do desmamar. Na cultura de Abraão, nessa época aqui, o desmamar acontecia entre os 3 e 5 anos, mais ou menos nos 4 anos. E é interessante, queridos, porque a Bíblia diz que quem deu a festa do desmamar de Isaac foi quem? Abraão. Normalmente quem faz as festas de aniversário hoje, quem que são? As mulheres, né? As mães. Sabe, queridas, se depender de vocês, vocês nunca vão desmamar os filhos. Sim ou não? Serão sempre os bebezinhos de casa. E a gente tem uma lição importante aqui a aprender. Ei, nossos filhos precisam de ter autonomia. Você tem que acreditar que aquilo que você semeou no coração do teu filho, aquilo que você ensinou, ele vai confrontar alguns valores, seja lá no nível médio, na faculdade, na pós-graduação, e não importa onde ele estiver, queridos. O que você semeou vai estar no coração do teu filho. Deixe ele ser quem ele vai ser. Aleluia! O que você fez foi bem feito. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando crescer? Não se desviará dele. Agora veja, ó, ensina o menino no caminho. Você entende? Não é ensinar o caminho, ó, vai para a igreja que eu fico em casa, vai para a EBD que eu fico aqui. Não, é vir com a criança, é fazer com ela. Elas aprendem muito mais com aquilo que eu e você estamos fazendo com ela do que estamos ensinando para ela. Aquilo que você fala, ele pode esquecer, mas aquilo que você faz com ele vai ficar gravado. E o desmamar aqui, queridos, é assim mesmo. Às vezes as mães têm muitos problemas para desmamar, e eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho quase toda a minha família, que eu vou mexer um pouco com os meus filhos ali. Não é diferente com a nossa família, queridos, mas nós temos que desmamar os nossos filhos. E existem detalhes interessantes que nós temos que estar apercebidos, porque às vezes a gente rouba a autonomia dos nossos filhos, sem perceber que nós estamos roubando a autonomia deles. Na vida espiritual, na vida administrativa, na vida acadêmica. Eu quero só citar alguns exemplos aqui. Uma coisa interessante, quando em Juiz de Fora, nossos filhos estavam na pré-adolescência, e eu cheguei para a Edneia e disse assim, olha, eu vou aumentar a mesada dos meninos. A Edneia falou, mas como? Você já está reclamando que a mesada está demais. Não faz isso não. Eu falei, não, eu vou aumentar a mesada deles. Mas como você vai fazer isso? Eu falei assim, olha, eu já fiz uns cálculos aqui, eu vou incluir o tênis, o McDonald's, a passagem, vou incluir tudo na mesada. E a mesada vai ficar bem grande. Só que eles vão ter que pagar tudo. Eles vão aprender a fazer gestão financeira. Isso também é desmamar os filhos. Ela falou, mas você tem certeza disso? E eu tenho certeza. E Deus trouxe aqui hoje os dois extremos, a Elaine e o Mário. Porque, queridos, o Mário com essa mesada aumentada, ele já tocava trompete, ele fez tão bem a administração, que ele guardou o dinheiro e trocou o trompete dele. A Elaine já está dando risada, porque ela já sabe que vem bomba. Queridos, a Elaine fez o seguinte, ela gastava a mesada de 3 meses para frente. O pai não emprestava não, mas a mãe sempre de coração bom, vai antecipando, né? Eu gosto muito, de vez em quando, da fala do pastor Frausilino sobre a gestão financeira. E os nossos filhos precisam de aprender isso. Isso também é desmamar, queridos. Pare de controlar o teu filho. Às vezes a gente vê filhos adolescentes, até jovens, que são humilhados. Porque precisa de se locomover, depende de pedir o dinheiro daquele dia para o pai. Tem o celular, tem que tocar, a cobrar, porque não tem. Queridos, vocês estão me entendendo? Acredite, o teu filho é capaz, desmame ele, ensine ele a ser alguma coisa, ele vai ser. Acredite no teu filho, Deus deu a você um talento enorme, deu filhos maravilhosos, seus filhos são capazes. Ensine-os, não jogue-os despreparados para a vida. Depois a Helena aprendeu, tá certo? Agora ela sabe. Ela casou com Elias, e Elias ensinou. Ele chegou até a falar para mim, ó, sogra, aquilo que você não conseguiu ensinar enquanto solteiro, depois de casado. Obrigado, Elias. Por isso que Deus faz, né? Deus dá um genro assim, desse jeito, para poder ensinar, né? Graças a Deus, né? Me livrei de quem gastava bastante, só fiquei com a Edneia, que não gasta muito. Agora eu vou terminar minha vida só com a Edneia. Mas é assim, queridos. Nossos filhos precisam de sentir-se como gente. Então, desmame o teu filho. Faça com que ele tenha autonomia. Agora, queridos, eu vou repetir aqui. Normalmente, quem desmama os filhos são os pais. As mães continuam
atreladas. É óbvio, né? Vocês carregaram, né, essa pessoinha tão linda aí por 9 meses, nós não. Então, até a física explica isso, é natural, é instinto materno. Mas faça isso, queridos. Em alguns momentos, o desmamar vai fazer muito bem, queridos. Eu quero falar aqui do desmamar espiritual, usando ainda, poucas vezes eu voltei a minha família toda onde eu estou ministrando. Mas eu quero usar mais um exemplo. Nós tínhamos Elaine vivendo uma situação ímpar na vida dela. E Deus tocou em nosso coração que nós deveríamos fazer algo para que Elaine pudesse, de fato, ser tratada como Deus queria que ela fosse tratada. Queridos, uma moça com 19 anos, você deixá-la ir para a África do Sul, sozinha, vivendo algumas carências emocionais, não é fácil não. Mas nós entendíamos que o desmamar da Elaine estava naquela atitude. Ou a gente tomaria aquela atitude, ou então não desmamaria. Criaríamos dependências emocionais, espirituais, com sequelas enormes. É óbvio, foi muito difícil. Mamãe Edneia sofreu muito, relutamos muito, muitas madrugadas orando. Mas enfim, Elaine foi para uma base da Jocum, lá na África do Sul. Foi por 6 meses. Na metade desses 6 meses me ligou: pai, estou contagiada com o clima da base, pai, eu não quero voltar ao final dos 6 meses, me ajuda, por favor, eu quero ficar aqui. Está lembrada, né, Elaine? Ficou lá 1 ano e 3 meses, queridos. Voltou outra. O desmamar valeu muito a pena. Graças a Deus. Graças a Deus. Elias, você casou com alguém que foi desmamado, tá bom? Deus nos deu graça para isso. Queridos, nós temos que acreditar que os nossos filhos são bênçãos de Deus, ou aqui na nossa barra da saia, ou bem distante, o que você semeou no coração dos seus filhos vai permanecer, acredite, os teus filhos têm uma chamada de Deus, aleluia. E Elaine viveu experiências lindas na África, queridos, trabalhou com crianças carentes, foi fazer depois o seu estágio de treinamento e discipulado no Egito, viveu outra experiência muito linda, e voltou 1 ano e 3 meses depois para o Brasil, queridos. Uma outra Elaine, como Deus queria que ela voltasse, totalmente desmamada e com experiências lindas para nos contar. Queridos, é isso que Deus faz. Aleluia. Mas como sempre, como eu digo, os pais têm mais facilidade de fazer isso. Mas veja, queridos, em plena festa do desmamar de Isaac, Sara viu alguma coisa que fez uma interpretação diferente. Na mente de Sara, ou para os olhos de Sara, Ismael estava debochando de Isaac. Vocês vão ver que algumas traduções vão dizer que Ismael estava brincando com Isaac. Se você for buscar nas melhores referências, vai ver que eles estavam brincando, mas Sara interpretou como que se Ismael estava debochando do filho dela. E ela então tomou uma atitude radical: é o meu filho. E o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. Chegou para o marido e disse assim: olha, bota fora essa mulher com o filho dela, eu não quero isso aqui é encrenca, tira fora. Aqui a gente tira muitos aprendizados, o nosso tempo é pouco, eu não posso prosseguir aqui. Mas sabe, queridos, às vezes os nossos erros fazem a gente pagar muito caro. Que Deus ajude a mim e a você, e que nós possamos entender, queridos. A minha missão como pai já passou, eu sou avô agora, nós temos 3 netos. E a minha oração por vocês que ainda são pais, é que vocês tenham, sabe, graça de Deus especial, para que a constituição de tua família, o criar dos seus filhos, seja de fato debaixo da graça de Deus, e vocês possam alcançar êxito total, e a sua família possa servir ao Senhor, como nós almejamos que seja assim. E então, queridos, Abraão foi buscar de Deus, agora um conselho. Irmãs, quando vocês acharem ser difícil fazer alguma coisa, se vocês estiverem casadas com um marido que serve a Deus, pode fazer aquilo que Deus te mandar, porque seu marido vai orar depois que você falar com ele, mesmo que seja difícil, como o pedido de Sara. E diz assim, olha, aqui Abraão foi orar, e a resposta de Deus foi assim: não precisa de temer, não, você vai fazer igualzinho sua mulher está falando. Acho que eu ganhei uns pontos com as mulheres aqui agora, né? Mas é assim, queridos, quando tememos a Deus, mesmo aquilo que seja talvez meio incompreensível aos nossos olhos, aos nossos pensamentos, às nossas deduções,
Deus estando no controle, faça aquilo que Deus estiver falando para a tua mulher. Ore e peça de Deus graça. Às vezes, queridos, nós precisamos de ter consenso com o que nós estamos fazendo. Abraão não conflitou, mas ele foi buscar graça de Deus. E diz a Bíblia então, que Deus disse, ele faça conforme Sara está mandando. Não fuja de nada disso. E Abraão voltou então, queridos, aquela noite, ele se preparou, até acredito, que não deva ter falado nada para Agar, nada para Sara o que iria fazer, mas a Bíblia diz que logo pela manhã, bem cedinho de madrugada, ele acordou Agar com uma notícia muito terrível. Olha, você não pode ficar mais nessa casa. E a única coisa que tinha para consolar, então, essa situação de Agar, é que ele colocou-a fora de casa, mas diz a Bíblia, que ele colocou sobre os ombros dela pão e um odre com água. Eu aprendo aqui algumas coisas também, queridos. Quando nós tomamos algumas atitudes, a gente imagina que os nossos recursos serão suficientes para suprir as necessidades emocionais e espirituais de nossa família. Eu quero te dizer que o meu e o teu papel é muito importante como pai, como provedor, como aquele que cuida do lar. Mas eu quero te dizer, nossa família precisa de muito mais do que o recurso material. E Abraão fez isso imaginando que desta maneira, a sua família com Agar. Porque observa uma coisa, Ismael poderia não ser filho de Sara, mas era filho de Abraão. Tanto é que Deus disse assim, olha, não precisa de temer mandar embora Agar e Ismael, porque o que nela está gerado, aleluia, é o teu filho. Eu vou fazer dele uma descendência imbatível. Deus tinha também a bênção que estava sobre a vida de Abraão, passou agora para Ismael, por conta da fidelidade de Abraão. E Agar saiu, queridos, e a Bíblia diz que saiu errante pelo deserto de Berseba. Eu queria só refletir um pouquinho. Às vezes, queridos, nós estamos tal qual Agar. Que erro cometeu Agar para estar vivendo o que ela estava vivendo neste momento? Que culpa tinha Agar de ter tido um filho com Abraão? Ei, você entrou aqui hoje, talvez, rotulada, sentindo-se culpada. Os homens, eles não veem o coração. Eles julgam pela aparência, por aquilo que lhes são informações exteriores, e às vezes convenientes. Ei, erga a tua cabeça. Deus tem um milagre para a tua vida também. Assim como Deus cuidou de Agar e do seu filho, como nós vamos ver daqui para frente. Deus está no controle de todas as coisas. Ele cuida da tua vida, Ele cuida do teu coração, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu filho. Não importa em qual situação você esteja hoje. Talvez te colocaram em um deserto. Ei, presta atenção, o Senhor está contigo. Mas você diz, mas pastor, me faltaram todas as provisões. Está aqui o exemplo, faltou também a provisão para Agar. Porque Agar saiu errante. E logo chegou o sol castigante. E Agar se viu no desespero. E às vezes eu e você fazemos como Agar. Tentamos fugir da situação. Porque a Bíblia é muito clara em dizer, para que eu não veja o menino morrer. Olha, queridos, Deus te trouxe aqui para você ouvir que o teu distanciamento do problema que você vive não vai resolver. O teu afastamento daquilo lá na tua casa que é problema, não vai resolver isso. Mas nesta noite, tome a mensagem que o Senhor tem ao teu coração, e encare o problema como ele é, e Deus tem a resposta para a tua vida, Deus tem a resposta daquilo que você precisa, aleluia. E Agar fez isso, quando viu que não tinha mais água, não tinha mais pão, pôs o menino debaixo de um arbusto, e foi mais ou menos a 150, 200 metros, encontrou um outro arbusto, sentou ali, e disse assim, olha, para que eu não veja o menino morrer, quer dizer, é uma linguagem figurada, para que eu não esteja perto, quando ele desmaie, e quando ele precisa da minha ajuda, porque eu não vou ter mais nada a fazer. Eu repito, Deus fala ao seu coração nesta noite, onde é que está quem você precisa ajudar? Não se afaste dele, talvez o teu marido, talvez a tua esposa, talvez o teu filho, que está vivendo o momento mais difícil da vida dele, talvez por um comportamento que você não queria que ele estivesse fazendo o que ele está fazendo. Ei, continua sendo o teu filho. Não vai adiantar você se afastar dele, porque ele está fazendo alguma coisa que você acha que não é conforme a palavra de Deus. Ele pode não ser servo de Deus, pelo menos por enquanto, mas ele continua sendo o teu filho. Aleluia.
você se distanciar dele não vai resolver. E Agar estava distante, então, a 150 ou 200 metros, sentado em um arbusto e o menino sentado no outro. Nada seria resolvido com essa situação, a menos que não acontecesse o que aconteceu. Mas um anjo chegou a Sara. E observa uma coisa, queridos. De quem foi que Deus ouviu a oração? Vocês se lembram da leitura? Do menino. Aleluia. Às vezes, a gente subestima a experiência com Deus que tem os nossos filhos. Aleluia. Posso te entregar uma palavra de Deus? O teu filho está fora, mas ele ora. Não desista dele. Ele não está vindo mais para essa casa. Não o despreze. Ele tem experiências lindas com Deus. Aleluia. Aproxime-se dele, porque Deus está ouvindo a oração do menino. Aleluia. Deus tem a resposta que você precisa. Tua família não acabou. Nem tudo está terminado. Acredite que você tem que tomar uma posição de se aproximar. E Deus vai operar o milagre que Ele precisa de operar na tua casa. Mas vai depender da tua atitude, da tua postura. E o anjo disse então a Agar: Deus ouviu a oração do menino. E permitam que agora me fazer uma conjectura. De quem era filho Ismael? De quem era o pai de Ismael? Não era Abraão? Abraão não era um patriarca temente a Deus? Vocês acham que ele vacilou no ensino ao seu filho? Com certeza que não, queridos. Vou conjecturar aqui. Desde quando Ismael nasceu? Eu acredito que Abraão, nos seus momentos a sós com Deus, na adoração que ele fazia a Jeová, ele levava Ismael. Ismael conhecia, tinha experiência com Deus. Aleluia! Aleluia! E naquele momento difícil da vida de Ismael, enquanto a mãe dele chorava de desespero, eu acredito que ele estava debaixo daquele arbusto. Senhor Deus, ó grande Deus Jeová, eu aprendi com meu pai Abraão que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor tem promessas sobre a minha vida. Faz valer, Senhor, as tuas promessas. Eu não posso, Senhor, morrer aqui nesse deserto. Eu acredito no milagre que o Senhor tem para nós. Eu sei que o Senhor vai nos tirar dessa situação. Encoraja minha mãe, Senhor, me dê graça. E a oração do menino foi ouvida. Aleluia. Queridos, o que é que estamos fazendo com nossos filhos? Cortou, Elcio, o meu coração quando você disse de 2 desviados na UTI. Posso te dizer uma coisa? Se você for nas penitenciárias, nos presídios, de 70% a 80% dos jovens que estão lá tem o nome de Isaac, Josué, Ismael, Joel, Josué, Oséias. Vocês estão entendendo? Onde estamos errando, queridos? Aleluia. Desmame o teu filho. Ensine a ele a palavra. Aleluia. Cultue a Deus lá em casa. Faça o teu devocional. Aleluia. Ensine os teus filhos. Adore a Deus. Nossas palavras vão falar pouco a eles, queridos, mas o nosso exemplo, a nossa atitude no trato com a nossa esposa, na educação e o respeito que nós vamos ter com eles. Se eu e você adorarmos a Deus, nossos filhos crescerão também adoradores. Não há outra forma de ensiná-los. Aleluia. E eu acredito, queridos, que Ismael era adorador. Ismael tinha experiência com Deus. E então o anjo disse: por que estás assim, Agar? Deus ouviu a oração do menino. Levanta, vai até ele, ergue o menino, pega pela mão e ergue ele. E aqui eu aprendo outras coisas também, queridos. Às vezes nós estamos querendo que os nossos filhos se ergam. O que a Bíblia ensina aqui? Que no momento do fracasso, no momento que os nossos filhos estiverem prostrados, volte o seu coração aos seus filhos. Volte a eles. Pense um pouquinho mais como eles. Nós estamos vivendo em um tempo, queridos, que a gente diz muito assim: é muito difícil ser pai de adolescentes.
Sim ou não? Todos concordam com isso? Agora eu pergunto para vocês: vocês acham que é fácil ser adolescentes nos dias de hoje? Posso ser franco para vocês? É muito, mas muito mais difícil ser adolescentes nos dias de hoje do que ser pai de adolescentes. Você já viveu antes e você vive o agora. O teu filho adolescente não conhece como foi a tua adolescência. Ele não sabe o que é viver na adolescência sem ter Facebook, sem ter o WhatsApp, sem ter a rede social, sem ter influência, sem ouvir da ideologia de gênero, sem ser contaminado com vídeos que mudam e pervertem a mente dos nossos adolescentes, queridos, e não precisa ser adolescentes. Hoje a troca desse tipo de vídeo, queridos, está acontecendo com 7, 8 anos de idade. Eu acredito que na tua adolescência você não viveu isso. Você não sofreu essa influência na tua adolescência. Por isso que a Bíblia diz, queridos, olha, quando existia uma promessa do Messias, o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4:6, que Deus mandaria um profeta, que seria o precursor do Messias, e ele pregaria uma mensagem forte, poderosa, que converteria o coração do povo ao Senhor. E diz assim, ó, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Esta foi a promessa a respeito de João Batista. Em Lucas capítulo 1 aconteceu o cumprimento dessa profecia. Chegou então esse João Batista, que foi filho de Zacarias e Isabel. E todos conhecem quando Zacarias estava lá ministrando. E apareceu o anjo Gabriel para lhe dar o recado. Ele duvidou, todo mundo conhece essa história, mas repete de novo essa mesma mensagem de Zacarias 4:6 em Lucas 1. Onde ele diz, olha, o teu filho vai ser especial. Ele vai se chamar João. Eu estou mesclando as coisas aqui. E depois ele disse assim, vai ser uma pessoa especial, vai ter uma mensagem forte. Olha, tem mais. A mensagem dele vai converter o coração dos pais aos filhos. E parou aí. Não disse mais que vai converter o coração dos filhos aos pais. Como Deus me deu a responsabilidade de trabalhar com famílias, eu tenho que responder então o porquê dessa omissão em Lucas, não é? É o meu papel. Sabe, queridos, é muito mais importante os pais converterem os corações aos filhos do que os filhos converterem o coração aos pais. Porque é muito mais fácil eu e você entendermos os nossos filhos do que os nossos filhos nos entender. Eles não viveram o que nós já vivemos, eu repito. Tá certo, queridos? Então vamos lembrar. O João já chegou. João Batista já chegou, foi o precursor do Messias. O Messias realizou o milagre. E hoje nós somos salvos porque conhecemos o sacrifício do Messias. Jesus transformou a nossa vida e nós podemos amar e amar incondicionalmente. Assim como Cristo amou a igreja, nós podemos amar os nossos filhos. Certos ou errados, eles continuam sendo nossos filhos. Portanto, levanta-te de onde você está. Vai até onde está o teu Ismael. E diz a Bíblia, pegue-o pela mão. E ela pegou. Levantou o menino. E aí, queridos, é uma coisa interessante. Porque diz a Bíblia que quando Ismael estava de pé, ela olhou e tinha uma fonte de água. Sabe? O milagre pode estar já presente na minha e na tua vida, mas enquanto eu e você não tomamos a atitude, a água continua jorrando e você está chorando a 200 metros, achando que o teu filho vai morrer. Mas o dia que você tomar a atitude de ir lá e de ajudar a tua família, de estar mais próximo do problema e não distante do problema, Deus mostrará o milagre para você. Você pegará desta água e vai saciar a sede da tua família e o milagre chegará na tua casa. Aleluia! Acredite, o Senhor tem o melhor para a tua casa, o melhor para a tua família. Agora, queridos, eles tiveram água. E o final do texto que lemos tem outra coisa muito linda. Porque disse que o menino cresceu, ficou forte, viveu nos desertos e foi flecheiro. Você pode aprender com isso também? Aleluia. Teu filho há de se tornar um homem, uma mulher de verdade. Deus vai fazer isso na tua casa, na tua família. Aleluia. Agora, observe uma coisa. Ele viveu nos desertos. Às vezes eu e você poupamos demais os nossos filhos. Deixe eles enfrentar os desertos que eles precisam de enfrentar. Não dê só palácio para eles não, que vai fazer mal. O deserto que ele precisar de passar, deixa ele passar. Não poupe não. Isso vai dar envergadura para o teu filho. Ele vai aprender a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. Só vai ser frecheiro se viver no deserto que precisar viver. Depois disso, queridos, nossa família vai continuar. Eu hoje posso agradecer a Deus, queridos. Há 36 anos e 6 meses,
Casei-me com Edneia Rodrigues da Silva, aquela linda mulher que está ali atrás. Te amo também, lindinha. Ela me mostra um coração dizendo que amo. E eu amo ela demais também, então eu tenho que responder. Nos casamos, tivemos 3 filhos, dos 3, 2 estão aqui. Hoje, eu já posso ver os meus filhos servindo ao Senhor. E eles também servem no mesmo ministério, porque anteriormente eu era músico, ensinei música para todos eles, inclusive para a Edneia. Foi assim que eu ganhei o coração da Edneia, ensinando música para ela. Graças a Deus por isso, queridos. E hoje, eles são músicos, os pais agora estão cuidando do ministério de família. Todos os meus filhos e meus genros também estão nos ajudando. E eu posso dizer o seguinte: cumpri a minha missão, queridos. Meus filhos são flecheiros, aleluia, viveram os desertos que era necessário eles viverem, e hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, e você pode também, querido, você que entrou aqui nesta noite, erga a tua cabeça, Deus tem o milagre que a tua família precisa. Não desista da tua família, mas talvez você esteja vivendo o desprezo que Agar viveu, o preconceito que Agar viveu. Talvez, sabe, a tua autoestima está muito baixa nesta noite. Eu quero te dizer, erga a tua cabeça, querido. Os homens, as mulheres, não podem definir aquilo que você é, aquilo que você vai ser. Aleluia! Deus tem nesta noite a bênção completa para a tua família. Você pode sim ser aquela mulher que teu marido está esperando, aquela mãe que os teus filhos estão esperando. Meu querido irmão, você pode sim ser esse pai de deixar legado para os teus filhos, como você sempre sonhou. Dê meia volta nesta noite e diga, Senhor, eu quero te servir. Eu quero levantar-me, Senhor, ir até onde está minha família, tomá-los pelas mãos e fazê-los vitoriosos e ver o milagre jorrando para a minha família. Se você tomar essa atitude nessa noite, o Senhor Deus estenderá as tuas mãos a seu favor e tua família será resgatada completamente. Aleluia. Eu posso ter a ajuda de um tecladista? Posso pedir para a igreja ficar de pé, pastor? Podemos orar? Aleluia, aleluia. Queridos, o Espírito Santo nunca nos reúne em vão. E Ele tem para a tua vida nesta noite aquilo que talvez você esperou de outras formas, em outros lugares e de outras maneiras. E eu quero iniciar o convite aqui, você que entrou aqui esta noite e que não conhece a Cristo como seu Salvador. Você precisa de Jesus para que a tua família seja encaminhada, para que o deserto deste mundo não leve a beleza da tua família, não leve os teus filhos, não acabe com o teu casamento. Esse deserto que você está vai acabar. Jesus estende as suas mãos a seu favor. E eu queria perguntar, alguém entrou aqui nesta noite e reconhece que precisa de Jesus na sua vida, quer aceitá-lo como seu Salvador e quer levantar a sua mão e nós iremos orar por você. Nós queremos fazer isso e sua vida será abençoada. Você será transformado, terá forças para se levantar nesse deserto tão quente, tão seco, tão árido, mas as coisas mudarão na tua casa se você levar Jesus para a tua família. Enquanto você pensa sobre isso, eu quero fazer o segundo convite nesta noite. Você que entrou aqui nesta casa, desesperançoso de tua família, talvez como Agar, sentando-se à distância, para não ver mais o que vai acontecer. Eu quero te instigar nessa noite a acreditar que Deus está fazendo o milagre que a tua família precisa. Pode ser difícil você fazer isso, mas eu quero te animar a deixar isso nas mãos do Senhor hoje, porque talvez você tenha lutado por muito tempo e não tenha alcançado o êxito. Deixe o Senhor lutar por você nessa noite. Venha até aqui à frente, nós iremos orar por você. Onde tem alguém que está lutando por um filho desviado, por uma filha que saiu dos caminhos do Senhor, represente-o aqui nessa noite. Coloque-os nas mãos do Senhor e diga, Senhor, faz aquilo, Senhor, que minhas palavras não puderam fazer pelos muitos anos a fio. Você que está lutando com seu casamento e talvez tenha até falado com o cônjuge, mas não tenha alcançado o êxito nesta noite, põe isso aos pés do Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
Deus não nos reúne em vão, queridos. Se o Espírito Santo falou ao teu coração, declare isso hoje a Deus, não é a mim. Quando você vem aqui, você não está declarando isso para a igreja, nem a mim, você está declarando a você mesmo para com o Senhor. Aleluia! O resgate da tua família chegou hoje, acredite. Deus tem o milagre que você precisa. Tome uma postura nessa noite, levanta-te, vá até o problema, pegue na mão dessa pessoa e coloque-a de pé. Aleluia! Sabe, queridos, aleluia, palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Talvez você tenha esperado que alguma coisa mude do outro lado, e anos a fios você está orando para que aconteça alguma coisa na vida do outro. Seja você hoje o agente da mudança em nome de Jesus. Tome essa postura como a de Agar, de sair de onde você está no relacionamento e dizer: não, eu vou procurar a outra parte, eu vou propor mudança, eu vou ser diferente, eu vou amar mais, eu vou beijar mais, eu vou perdoar mais, eu vou tolerar mais, eu vou aceitar mais, enfim, eu vou fazer mais, e a minha casa vai mudar, a minha família vai ser melhor, o meu casamento vai ser melhor. Pare de esperar que o outro vai ser diferente, seja você diferente, faça você a diferença a partir de hoje. Aleluia.